Olá, amigos, de volta aqui com esse momento de reflexão sobre a vida da palavra nesse nosso caminhar terreno. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida, segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também o decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas, e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde tinha criado, conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos, para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então, começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavras da salvação. Palavras que nos salvam. Palavras que nos direcionam. Palavras que trazem discernimento. Palavras que nos dão sabedoria. Palavras que nos conduzem. Palavras de fé. Palavra de esperança. Palavra de nosso Pai. Palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus. A sabedoria, o discernimento perpassa sobre nossas vidas quando nós conseguimos compreender a liturgia oriunda da palavra de Deus e que deveria ser constantemente em nossa vida. Uma liturgia viva, uma palavra com obras, uma palavra com vida. Em toda a nossa caminhada terrena, a palavra de Deus nessa caminhada. O Evangelho de hoje nos fala um pouco sobre justamente o sentido maior da palavra de Deus em nosso caminhar. A palavra verdadeira, a palavra que alimenta, a palavra que é vida, a palavra que nos traz esperança, a palavra que muda a realidade. São tantas qualidades que poderíamos expressar sobre a palavra de Deus em nosso caminhar. E hoje, o evangelista Lucas começa a narrativa dizendo que muitas pessoas já haviam tentado escrever a história dos acontecimentos que se realizaram naquele momento ali entre eles. E muitas pessoas que tentaram escrever desde o princípio são aquelas que foram testemunhas oculares. E olha o que ele diz aqui: e ministros da palavra. Todos nós somos convidados a ser ministros da palavra. Ministrar a palavra de Deus requer entendimento e compreensão. E ele diz, após cuidadoso estudo que ele fez, de tudo que aconteceu, ele decide escrever para o excelentíssimo Teófilo. E ele diz, deste modo poderás então verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste, ou seja, a solidez, a base dos ensinamentos que nós também recebemos oriundo da palavra de Deus. A palavra de Deus traz vida. A palavra de Deus solidifica a nossa caminhada. É bálsamo para a nossa vida.
é o estradeiro dos nossos pés, é a lâmpada para o viajante. São tantos adjetivos que poderíamos qualificar a palavra de Deus. E o Evangelho de hoje nos mostra com essa clareza. Ele diz, falando de Jesus, que Jesus vai à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. E era um dia de sábado, e ele levanta-se e deram o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus acha a passagem que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com unção para anunciar a boa nova, a palavra de Deus, levar essa palavra a todas as criaturas. Céus e terras passarão, mas sua palavra não passará. É você, cabe a mim também, como batizados, sermos esses ministros da palavra, levando essa palavra a todos que precisam do fortalecimento para a mudança de vida, para a mudança de atitude, para o fortalecimento da fé, para o caminhar da esperança, para também que as pessoas possam ser, por meio da palavra, sal e luz na vida de outras pessoas, levando essa palavra a todos os confins. Esse é o sentido maior da Boa Nova. E aqui no Evangelho verificamos os frutos oriundos dessa caminhada à luz da palavra. Ele envia a Jesus, envia a mim e a você também, para proclamar a libertação aos cativos. A palavra de Deus nos liberta. Restaurar a recuperação da vista dos cegos. Quem se aprofunda da palavra recupera a vista, assim como acontece com Paulo, que passa aqueles dias cegos na entrada de Damasco, mas a palavra o faz restabelecer, recuperar a vista e ter uma visão nova, porque a palavra de Deus modifica o homem em todas as suas estruturas, em todas as suas características. Quando conhecemos a palavra de Deus, quando nos aprofundamos em seu ensinamento, nos tornamos novas criaturas. Recuperação e também a libertação dos oprimidos para proclamar um ano da graça do Senhor. E depois ele fecha o livro e ele diz que todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a lhe dizer, a todos que ali estavam, que havia se cumprido naquele momento essa profecia da Sagrada Escritura. A leitura desse evangelho nos faz compreender a palavra de Deus na vida do povo de Israel, mas não só naquele tempo, também em nossa vida. E é preciso perceber que a palavra de Deus, ela é a nossa lei máxima, ela que nos direciona, ela que nos traz discernimento. A palavra de Deus, nessa passagem, tem-se uma bela celebração, a celebração da vida. Aparece uma comunidade reunida em torno da palavra, e o Evangelho apresenta também um conteúdo de sua obra, toda a obra daquele que cumpre os ensinamentos e direcionamento da palavra. Lucas nos apresenta Jesus ali no Evangelho de hoje, na sinagoga de Nazaré, numa celebração da palavra. Fonte evangelística é Lucas. São Lucas nos mostra justamente os acontecimentos que nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Que nós possamos também perceber o quanto o direcionamento da palavra nos transforma em novas criaturas e nos faz também agentes e também ministrantes da palavra. Você é convidado a ser ministro da palavra. Leve essa palavra, solidificando fé. É a base da vida, a base da esperança, a base do discernimento, da sabedoria e de vida nova. Que nós possamos continuar a semear a palavra e fazê-la ecoar em todo lugar. A palavra de Deus, ela traz esse sentido de renovação. A palavra de Deus, ela nos conduz aos plenos ensinamentos do caminhar de nosso Senhor Jesus Cristo por meio desse projeto que gera transformação. Quantas e quantas vezes em nossa vida precisamos meditar e compreender melhor a palavra de Deus. Então, que você possa adotar essa prática diariamente. Leia a palavra de Deus, se torne forte por meio da mesma, porque ela nos fortalece, ela nos traz esperança, ela renova o nosso caminhar. Jesus é palavra vida, Jesus é que nos conduz por meio da ação do Espírito Santo, trazendo discernimento, sabedoria aos anunciadores do Evangelho e principalmente aos ministros da palavra. Que você possa ser também
esse integrante dessa messe do Senhor por meio do ministrar a palavra de Deus em todo lugar. Então fazei ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Um beijo em todos, paz e bens, e até a próxima reflexão. Lembre-se, fazei ressoar a palavra de Deus em todo lugar.